Olá pessoal, estamos aqui novamente explorando e utilizando recursos a fim de disponibilizar conteúdo de qualidade para que vocês possam estudar à distância, certo? Bom, a aula de agora ela é do setor 1, certo? E seria a aula de forças, peso e de contato. As forças de contato são a força normal e a força de atrito. Tá? E seria o módulo 8, na página 133 da apostila 2. Veja só, por que as coisas caem? Já parou para pensar que diversos objetos, ao serem abandonados por uma certa altura em relação à superfície, vai ser atraída para o chão, né? Algumas exceções fazem com que as coisas flutuem, por exemplo, é o que acontece com um balão de gás. Todos os casos possuem explicações físicas, certo? No caso do balão de gás, existe uma força chamada empuxo que atua sobre ele, por isso que ele flutua. Mas, na maioria dos outros casos, os objetos são mais sólidos, bem mais densos do que o ar, e por isso serão atraídos para o chão, né? Mas por que isso acontece? Você está vendo que aqui, nesse slide em que eu estou, existe uma palavra-chave que é a gravidade, certo? Quem começou a pensar nesse efeito de gravidade, nesse fenômeno da gravidade, foi um cientista bastante famoso chamado Isaac Newton, né, que viveu no século XVII. Olha só, para explicar o movimento dos planetas em torno do Sol, ele propôs a lei da atração, da gravitação universal, certo? Ele falava assim, que a matéria atrai matéria na razão direta do produto entre suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. É o que essa fórmula aqui está mostrando, certo? É uma proporcionalidade, certo? Você vê que tem esse G maiúsculo que está em destaque aí, porque ele foi desenvolvido posteriormente. A proposta do Isaac Newton era uma proporção do produto das massas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Para que essa proporcionalidade fosse sempre verdadeira, foi incluído uma constante gravitacional. Ela possui um valor conhecido atualmente. Não tem necessidade da gente explorar esse valor por enquanto, porque a gente ainda vai falar de força-peso. E um assunto um pouquinho mais simples do que essa fórmula que apareceu aqui. Tá? A força-peso é o seguinte, ela corresponde à atração gravitacional entre um objeto de uma determinada massa próximo à superfície da Terra, que tem uma massa muito maior. Imagine a massa do seu corpo em comparação com a massa do planeta Terra. A diferença é muito grande, certo? Em contrapartida, cada corpo atrai um ao outro, certo? Existe uma para-ação e reação entre uma massa pequena e uma massa grande, certo? Da mesma maneira que a Terra atrai você, você também atrai a Terra, certo? Só que como estamos imersos dentro do campo gravitacional da Terra, a gente nem percebe. E, aliás, nem ocorre qualquer variação na posição da Terra por estar interagindo com massas tão pequenas como as nossas. Tudo bem? Olha só, não há necessidade de ligação material entre o objeto e a Terra. A gente diz que qualquer objeto encontra-se imerso no campo gravitacional, certo? Não tem que tocar para ter atração gravitacional. Outra coisa, esse fenômeno não ocorre só aqui na Terra, apesar de algumas pessoas falarem que o determinado planeta não tem gravidade, ou que a Lua não tem gravidade. Às vezes a gente escuta pessoas falando isso. Não tem nada a ver. Qualquer astro celeste possui massa e essa massa vai fazer com que ele interaja gravitacionalmente com outras massas. Tudo bem? Essa imagem aqui é interessante porque ela está dizendo que em qualquer local que você esteja na Terra, você vai estar sendo atraído para o centro dela. Isso dá a sensação, claro que tem a ver com referência e tudo mais, né? Aqui dá a impressão que a Terra, quem está nessa região aqui está de pé,
e quem está nessa região aqui estaria de ponta cabeça. Mas na realidade não tem essa, né? Como o planeta exerce atração gravitacional em tudo que está na sua superfície, em qualquer lugar da Terra você vai ter a sensação de que você está de pé, certo? Algumas pessoas falam, mas e se a pessoa estiver aqui nessa região da Terra, será que ela cai para baixo? Não, isso não é possível, certo? O planeta ele atrai as coisas para o centro dele. Então, em qualquer lugar que você esteja aqui na Terra, você vai sentir como se fosse de pé, né? Tivesse reto, tá bom? Bom, continuando, a força-peso, ela tem uma fórmula, certo? E a gente utiliza o princípio fundamental da dinâmica, esse aqui, ó, que diz que a força é a massa vezes a aceleração, tá bom? O peso, ele é definido um produto da massa de um determinado objeto multiplicado pela aceleração da gravidade. Ó, você vê que não muda muita coisa. Olha aqui, ó, o peso é a massa vezes a gravidade. Esse G é a aceleração da gravidade no planeta em que o objeto se encontra, certo? Aqui no planeta Terra, por exemplo, a gente usa a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E olha aqui uma imagem interessante, né, do sistema solar, interage, que ocorre por causa da interação gravitacional. Você vê que esse sistema ele não se desfaz por causa da interação gravitacional entre todos esses corpos celestes. Tudo bem? Bom, as forças de contato são duas. A força normal, tá? Que corresponde à interação eletromagnética entre duas superfícies. Pensa bem, a força normal só acontece se tiver contato, tá bom? Se um objeto não estiver encostando em nenhuma superfície, não estiver encostando em nada, não vai ter força normal. Então preste bem atenção nesses itens aqui, ó. A força normal ela tem origem eletromagnética, pela interação entre as cargas elétricas dos objetos que estão se encostando, certo? Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Tá vendo? Ó, se uma caixinha estiver em cima da mesa, o peso dela é para baixo e a força normal é para cima. Tá vendo? Perpendicular à superfície. Se estiver encostando na parede, olha só, o peso é para baixo, em direção ao centro da Terra, mas a normal é perpendicular à superfície. Tá vendo? E se a caixinha estiver sobre um plano inclinado, como é o que está acontecendo aqui, ó, o peso de novo é para baixo, mas a normal é perpendicular à superfície. A força normal ela é sempre perpendicular à superfície. Olha só, normal e peso agem no mesmo corpo. Portanto, eles não formam um par ação e reação. Aqui está escrito errado. Não é para, é par ação e reação. Tá bom? A força normal age tanto no corpo quanto na superfície em que realiza contato. É nesse caso que surge ação e reação. Nesse caso aqui, ó, esse último item que está dizendo é que essa caixinha está encostando na mesa. Tá? A mesa também está fazendo uma força normal sobre a caixinha. Então, junto com esse vetor peso, teria uma força normal negativa aqui da mesa na caixa, certo? Mas a gente nem representa essa força. O que nos interessa são as forças que estão agindo no corpo, por exemplo, na caixinha, tá vendo? O peso e a normal estão agindo ao mesmo tempo nessa caixa e por isso eles não formam um par ação e reação. Com a prática, isso vai ficando mais claro. É uma força muito comum, a força normal. E ela influencia, por exemplo, na outra força de contato, que é a força de atrito. Tudo bem? A força de atrito, ela depende da existência da normal, depende do contato. Como a normal só acontece se tiver contato, o atrito também. É uma fricção, certo? Então, ele depende da força normal entre o corpo e a superfície. O atrito, que a gente chama de FAT, né? Força de atrito, é sempre paralela à superfície de contato. Você vê que aqui, ó, nesse desenho, tem uma caixinha também em cima de uma rampa e a força de atrito, que é essa fricção aqui, ó, ela é paralela à superfície.
a normal perpendicular à superfície e o peso em direção ao centro da Terra, sempre para baixo, né? Quanto maior for a rugosidade da superfície, maior vai ser o atrito entre ela e o objeto, por exemplo. Se os dois tiverem bastante rugosidade, o atrito vai ser altíssimo também. E a força de atrito ela age sempre em sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Essa caixinha aqui não precisa estar escorregando para que o atrito aconteça. Ela pode estar, por exemplo, em repouso aqui por causa do atrito, certo? Na iminência de escorregar para baixo aqui, ó. Mas ela só não escorrega porque o atrito está funcionando. E se você quiser, você pode, por exemplo, pensar na derrapagem de um carro, por exemplo, né? O que faz um carro frear é o atrito entre os pneus e o asfalto, por exemplo. Nesse caso, o atrito ele ocorre contrário ao deslizamento de um carro que está derrapando, por exemplo. Tudo bem? Bom, então, por enquanto é isso. Vamos praticar? Que tal se você tentar fazer o exercício 1, 2 e 3 da apostila, lá na página 133? Daqui a pouco vem um outro vídeo com a resolução daqueles exercícios. Obrigado e até mais.